Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti nesta tarde, te louvamos, te agradecemos de todo o nosso coração, Pai amado, te dando toda a honra e toda a glória das revelações, ó Pai amado, conhecimento, da unção, de tudo aquilo que Tu nos tem proporcionado para ministrar esta palavra. Quero te pedir mais uma vez nesta tarde, confessando a Ti, que nós concordamos plenamente com a Tua palavra, quando diz que sem Ti nós nada podemos fazer. Mais uma vez, nesta tarde, para ministrar essa palavra, eu dependo inteiramente de Ti. Abençoa, amada minha, o meu companheiro que está do meu lado aqui, traduzindo. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora e nos ajuda, meu Pai, a esclarecer, a ensinar, a falar exatamente aquilo que o povo precisa aprender sobre adoração, que é um fundamento de reino, um fundamento que não pode ser removido em hipótese nenhuma. Portanto, meu Pai, eu te louvo e te agradeço. E mais uma vez, ajuda-me, Senhor, ser misericordioso, ser benigno conosco nesta tarde, nos ajuda a ministrar essa palavra, para que chegue aos corações daqueles que Tu queres chegar, Pai amado. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, e certamente que daremos toda a honra e toda a glória dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Glory to God, my beloved brothers. Henrique Prado assistindo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fábio também assistindo, Adriana Fernandes, agora está chegando gente direto, pode entrar, vamos entrando. Estamos aqui mais uma vez ministrando sobre adoração. We are here again ministering about worshiping. Hoje o nosso tema vai ser Today our theme will be a introdução da música na adoração. the introducing of music on worshiping. Quando foi que na Bíblia a música passou a fazer parte da adoração? When did on the Bible the music start to be part of the worshiping? De que forma ela entrou na adoração? Which way it entered on the worshiping? E depois, quando ela saiu, quando passou do Antigo para o Novo Testamento, And after, when you pass through the Old Testament to the New one, os primeiros cânticos de adoração do Novo Testamento. the first songs of worshiping on the New Testament. É uma coisa linda e maravilhosa. It's a beautiful and wonderful thing to see. Shalom, paz, Francisco, lá de Manaus, Deus te abençoe. É uma coisa maravilhosa, It's a wonderful thing porque você vai ver como o Novo Testamento começa com adoração. because you see how the New Testament starts with the worshiping. Vamos falar isso mais para frente. We're going to speak about this more ahead. Por enquanto, vamos falar aqui como começou lá no Antigo Testamento, For now, we're going to speak how did it start there in the Old Testament. como é que a música entrou também na adoração. How the music also entered on the worshiping. Vamos lá. Let's go there. A música todo mundo... Amém. Tivemos aqui uma interrupção ligeira e já voltou. Entrou? Não tem nada na frente da internet não, né? Não, não tem. Tivemos uma pequena interrupção, mas já voltamos. We have here a little thing on the connection. We're back, thank God. Então eu estava dizendo que a música é eterna. So I was saying that the music is eternal. Ela nasceu na eternidade. It was born on the eternity. Continuou nesse mundo. It continues on this world. E quando nós fomos novamente para a eternidade, And when we go back to the eternity again, lá está a música conosco there will be the novamente. music with us again. Então a música ela é entoada ela é entoada pela criação So the music is sang for the creation, em reconhecimento de Deus e de sua providência. recognizing God and His providence. A criação, tanto a animada como a inanimada, Just as the living things as the non-living things, tanto as pessoas quanto a natureza, so as the people as the nature, elas louvam ao Senhor. they praise the Lord. Uma árvore balançando para lá e para cá, A tree going back and forth ao sabor do vento, on the wind louva ao Senhor. praises the Lord. O mar, as ondas do mar batendo na areia da praia, aquelas ondas tremendas, The waves on the sea hitting the rocks, louva ao they Senhor. praise the Lord. Os pássaros cantando, The birds singing, louvam ao they Senhor. praise the Lord. Toda a natureza, The whole nature, ela louva ao Senhor. it praises the Lord. E os homens And the man também, claro. also praise the Lord. Existem aqui centenas de passagens bíblicas, There are here hundreds of biblical texts,
Mas eu não vou ler porque são passagens longas But I can't read it all because they are really long and e extensive, não daria tempo de ler aqui. and we wouldn't have time enough to complete. Posso citar para você I could mention to you Salmo 96, Psalm 91, 96, Salmo 98, Psalm 98, Salmo 103, Psalm 103, Salmo 104, Psalm 104, Isaías 44. Isaiah 44. São muitos e muitos versículos, There are plenty of muitos verses, e muitos textos several texts falando sobre a música. speaking about music. Salmo 30, Psalm 30, Salmo 95, Psalm 95, Salmo 100. Psalm 100. Os primeiros salmos que eu citei aqui The first psalms that I mentioned here, é quando a natureza adora a Deus. it was when the nature praises God. E os seguintes que eu falei And the next ones that I've são quando said as pessoas adoram a are Deus. when the people worship the Lord. Mas a música entrou na adoração, But the music entered on worshiping. ela foi instituída no culto por Deus It was instituted on the service to God durante o reinado do rei Davi. during the rule of the King David. Está lá no livro de 2 Crônicas, It's on Second Chronicles, capítulo 29, chapter 29, versículo 25. verse 25. E na verdade foi o Senhor que mandou fazer isso. And it was actually the Lord that ordered them to do this. Isso foi logo após ele assumir o reinado de Israel, This was just before he became the king of Israel, porque ele começou então a trazer a música. because then he started to brought the music, E é uma coisa maravilhosa, and it's a wonderful thing porque está escrito because it's lá written em 1 Crônica capítulo 6, there in First Chronicles chapter 6, versículo 31 e 32. verse 31 and 35 and 32. Diz assim: It says, são estes os que Davi constituiu "Those are the ones that David made para dirigir o canto na casa do Senhor. lead the music on the house of the Lord. Depois que a arca teve repouso, After the ark rested, eles ministravam diante do tabernáculo they ministered before the tabernacle da tenda da on congregação, the tent of the congregation, com cânticos, songs, até que Salomão edificou o templo until Solomon built the temple em Jerusalém. on Jerusalem. E Salomão, And Solomon, ele continuou na mesma instrução de he Davi. continued with the same instruction as David. Então vamos ver como é que essa música entrou, So let's see how this music entered, extraído da própria Bíblia, né? coming from the Bible itself. Ele fez isso com a autorização divina, He did this with the divine authorization, que a Bíblia diz assim: because the Bible says, também estabeleceu os levitas I also established the Levites na casa do Senhor, on the house of the Lord com símbolos, with cymbals, alaúdes alaudes, e harpas, and harps. e do profeta Natã. And from the prophet Nathan, Desculpa, eu pulei aqui. Segundo mandado de Davi e de Gade, according to the legacy, o vidente do rei. according to the prophet of the king. Deixa eu ler o versículo completo novamente I'll aqui. read the whole verse for you. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, I also established the Levites on the house of the Lord com símbolos, with cymbals, alaúdes alaudes, e harpas. and harps, Segundo mandado de Davi e de Gade, according to the order of David from Gadi, o vidente do rei, the prophet of the e king, do profeta Natã, and from the prophet Nathan, porque este mandado veio do Senhor because this order came from the Lord por intermédio dos seus profetas. through his prophets, Segundo Crônicas 29 e 25. according Chronicles 29 and 25. Então podemos constatar que Davi So we can be sure that David organizou o ministério da música organized the ministry of music em 3 etapas. on 3 levels. Olha só como é que ele introduziu. See how he did it. Número 1. Number 1, Ele ordenou ao chefe das famílias levíticas he ordered the leaders of the Levites families que designasse uma orquestra that would lead an orchestra e um coro and a choir, para acompanhar o transporte da arca so they could follow the transport of the ark até a tenda de Jerusalém. unto the tent on Jerusalem. Vocês se lembram da história? You remember the story Que a arca estava na casa de Obed-edom that the ark was in the house of Obed-Edom,
E de lá eles foram buscar a arca para trazer para Jerusalém. And from there they will bring the ark to Jerusalem back Agora, olha again. que coisa maravilhosa. Now see how wonderful this is. Para essa arca caminhar da casa de Obed-edom até Jerusalém, In order for this ark walk through the house of Obed-edom to Jerusalem, nos ombros dos sacerdotes, on the shoulders of the priests, tinha que haver adoração. there would have to be worshiping there. A arca foi transportada The ark was transported da casa de Obed-edom até Jerusalém. from Obed-edom's house to Jerusalem. A casa dele era pertinho de Jerusalém. His house was nearby Jerusalem. A casa dele hoje, se fosse hoje, seria uma cidade chamada Abu Ghosh, If his house nowadays will be in a place called Abu Ghosh, que é do lado de Jerusalém. that's really nearby Mas Jerusalem. essa caminhada da arca But this walking of the ark tinha que ser feita em adoração. must be made on E worshiping. Davi resolveu dizer que iam adorar cantando. And David decided that they would worship singing. Então, para isso, ele selecionou uma orquestra e um coro. So in order for doing this, he chose a choir and an orchestra. Está lá no capítulo de 1 Crônicas, capítulo 15. It's on 1 Chronicles 15. 15. 1 Chronicles 15. Yes. Depois da colocação, depois quando chegou em Jerusalém, After when they arrived in Jerusalem, que a arca foi colocada na tenda, and the ark was put on the tent, lá no palácio dele, there in his palace, Davi então determinou then David determined o canto na hora do sacrifício. they sing on the time of the sacrifice. E como é que ele fez isso? And how he did it. Um grupo cantava na frente da arca, A group would sing in front of the ark, sob a liderança de Asaf. about the leadership of Asaph, under the leadership of Esse Asaph. grupo que cantava na frente da arca, This group that would sing on the front of the ark, era Asaf que comandava. Asaph would lead them. O outro grupo cantava diante do altar, The other group would sing before the altar em Gibeão, in Gibeon, sob a liderança de Emã e Gedutum. under the leadership of Edan and Jeduthun. Deixa eu tirar esse papel daqui, vai me atrapalhando. Isso, bom, melhorou. Então, esse cantava lá diante do altar, era Emã e Gedutum que So the comandavam. ones that would sing before the altar was Eman and Jeduthun that would lead them. A terceira e última etapa The third and last level, aconteceu já no final do seu reinado. it happened on the end of his kingdom. Ele estruturou a música que seria utilizada no templo, He structured the music that would be used on the temple, que seria realizada no templo que Salomão iria construir. that would be made on the temple that Solomon would build. Então ele dividiu as etapas, So he divided the levels. a primeira na arca, First the ark, a segunda lá em Gibeão, second on Gibeon, e depois estruturou para ser cantada no templo. and then he structured it to be sang on the temple. Então vou ver um pequeno esboço de como ele organizou isso. So let's see here a little sketch of how he organized it. Como é que ele organizou esses músicos para cantarem depois no templo. How he organized those musicians to sing on the temple. Primeiras Crônicas, capítulo 23. First Chronicles chapter 23. Ele criou um conjunto com 4.000 levitas. He created a group with 4,000 Levites. Até então, irmãos, isso é uma coisa interessante. Until then, brother, this is really interesting. Até então os levitas não eram chamados de The cantores. Levites were not called singers. Porque você sabe que os levitas na Bíblia eram para transportar o tabernáculo. Because you know that the Levites on the Bible, they were made to transport the tabernacle. Só que quando começou o reinado, But when the kingdom o started, tabernáculo estava em Jerusalém, the tabernacle that was in Jerusalem, então não seria mais transportado so it would be no more transported para lugar nenhum. to anywhere else. Então aí foi colocado lá numa tenda, So there it was put it on the tent. a arca foi colocada numa The tenda, ark was put it on the tent. e ali eles ficavam adorando. And there they keep Como worshiping. não foi permitido Davi construir o templo, Because David had no permission to build the temple, mas ele arranjou o material but he got the materials e também estruturou a adoração no templo. and also organized the worshiping on the temple. Embora depois Salomão fosse construir o templo. Although after Solomon would build it. Aí chamou 4.000 levitas. And then he called 4,000 Levites. É aí que os levitas passam a ser chamados de cantores. Then the Levites, on this occasion, they will start to be called musicians and Número singers. 2. Number 2, Ele fabricou instrumentos para uso no culto. he built the instruments to be used on the service. Tudo isso está no livro de Crônicas. This is everything in the book of Chronicles. Depois, em terceiro lugar, After, in third place, ele selecionou desses 4.288 músicos. he chose among them, Músicos no, mestres.
e 88. 288 musicians, masters. Selecionou 288 músicos He chose 288 masters. que eram chamados de músicos mestres They would call masters musicians daqueles 4.000. of those 4,000. Eles eram instruídos no canto do Senhor. They were structured on the Lord. Esses 288 Those 288, tinham 24 líderes they had 24 leaders que chefiavam 12 músicos. that would lead 12 musicians. Cada um dos 24 Each one of the 24 ones liderava 12. would lead 12. Olha como é que Davi está organizando direitinho a música See no how templo. David is organizing so well the music on the temple. É bom nós aprendermos isso It's good for me to learn this para nós entendermos certas situações que acontecem em algumas igrejas. so we can understand some situations that happens in the church. Que acham que louvor e adoração é de qualquer maneira. And I think the music and the worship he may be in any way. O camarada vem do mundo, The guy comes from the war porque lá no mundo ele sabia tocar. because there in the war he knew how to sing or to play. Na primeira semana que ele entra na In the igreja, first week he enters in the church, só porque ele sabe tocar, just because he knows how to play an instrument, já bota ele no louvor. they put him on the worshiping. E não é bem assim. And that's not how it Nós should be. vamos ver durante a música na Bíblia We're going to see about the music on the Bible, as características dos levitas, the aspects of the Levites, que não é bem assim. that's not how it works. Então 288 músicos So 288 musicians, que se responsabilizavam por 12 músicos cada um. they were responsible for 12 musicians each one. 24 vezes 12 21 times 12. dá 288. 24 times 12 Dá 288. gives 24 288. por 12. 24 to 12 times 4. 24 times 12. Exato, 288. Então, e os hinos, ele mesmo escrevia os hinos que eram entoados pelos cantores. And the songs, he wrote the songs that were sang by the musicians. Não era qualquer hino. It wasn't any song. Ele escrevia os hinos. He wrote it himself. E qual a característica desse ministério de música? And what was the characteristic of this ministry of music? Você vai observar uma coisa interessante, You can notice an interesting thing. que a música de adoração no templo That the music of worshiping on the temple era chamada de ministério. was called ministry. Era um ministério realmente. Was truly a ministry. A Bíblia diz Davi, juntamente com os chefes do serviço, The Bible says that David, together with the masters on the service, separou para o ministério. separated to the ministry. Então era o It ministério. was a ministry. O termo ministério em hebraico, The third ministry on Hebrew, que é a palavra sharahat, that is the word sharahat, era usada para expressar a ideia de ministração profissional. was used to express the idea of professional administration. Algo feito com profissionalismo Something made professionally ou sacerdotal. or priestship. No Novo Testamento essa palavra mudou, On the New Testament, the meaning of this word changed. porque o termo característico para serviço no Novo Testamento Because the characteristic term to service on the New Testament, é a palavra diaconia, it's the word diaconship, ou um serviço que tem que ser prestado ao Senhor. or service that is to the Lord. Jesus, por exemplo, Jesus para nós é o exemplo de servo. Jesus for us is the example of the server. Então o músico é alguém vocacionado para um trabalho especial, So musician is the one that is called to this professional service. porque olha o que Davi diz. Because look what David says. São estes o que Davi constituiu Those are the ones that David instituted by para dirigir o canto na casa do Senhor, to lead the song on the house of the Lord. depois que a arca teve repouso. After the ark reposed, Ministravam diante do tabernáculo, the ministry before the tabernacle na tenda da congregação, on the congregation tent com cânticos, with songs até que Salomão edificou a casa do Senhor. until Solomon built the house of the Lord. E exercitavam seu ministério And he exercised his ministry segundo a ordem prescrita por Davi. according to the order given to him by David. É muito importante a gente também enfatizar aqui It's really important for you to emphasize this que na teologia do Novo Testamento because on the theology of the New Testament, não existe uma casta sacerdotal de levitas. there's no a group, a line of Levites. Porque no Novo Testamento, Because on the New Testament,
Cada crente é um sacerdote. Every Christian is a priest. E o serviço sacerdotal é aplicado na igreja, no corpo de And Cristo, the priestship service is applied on a church at all, como um todo. as a whole part. Era um ministério composto, naquele tempo era um ministério composto On that time was a ministry composed por pessoas separadas by separated people, para aquele ministério. only for that ministry. Davi, juntamente com os chefes do serviço, David, with the leaders of the service, separou para o ministério, separated to the ministry. então separou So he separated pessoas separadas, people that were separated, pessoas que deviam estar afastadas de outro serviço. people that should be separated from all the times of other duties. Agora, essa separação obedecia a 3 critérios. Now, this separation obeyed 3 aspects. Os homens que Davi, junto com o seu chefe de serviço, escolheram, The men that David, together with the leaders of service, chose tinham que atender esses 3 critérios. had to be like this. Primeiro, First, tinha que ser levita. they should be Levite. Se não fosse levita, If they were not Levite, não entrava. couldn't enter. O levita era alguém escolhido por Deus para o ministério The sacerdotal. Levites were people chosen by God to the priestship service. E Davi reconhece, And David recognized this porque a Bíblia diz assim: because the Bible says. então disse Davi, So then David said, ninguém pode levar a arca de Deus no one can bring the ark of God a não ser os levitas, but the Levites, porque o Senhor os elegeu. because the Lord chose them. Então os levitas serviam com dedicação exclusiva. So the Levites were exclusive, dedicated to this. Não podiam fazer outra They coisa. could not do anything else. Quanto aos cantores, About the singers, cabeça das famílias entre os levitas, the heads of the families on the Levites, eles estavam alojados nas câmaras do templo they were installed on the cameras of the temple. e eram isentos de outros serviços, And they could not do any other things, porque de dia e de noite because at day and at night estavam ocupados no seu mistério, no seu no cântico, na adoração e tudo. because during the day and during night they were always busy on their service. Esses que cantavam The ones that sang, não podiam fazer outra coisa. they could not do anything else. Eles eram separados They were separated só para aquilo. only to this. Por isso é que eles precisavam ser sustentados That's why they needed to be sustained pelos dízimos de todo o povo. by the tithes of all the people. E eles ficavam alojados lá no templo. And they kept living there in the temple. Eles moravam lá. They lived on that. Eles eram separados They were mesmo. separated for this. E eram sustentados pelo templo. And they were maintained by the temple. Número 2. Number 2, Além de ser levita, besides being a Levite, que era a primeira característica, that was the first aspect. ele tinha que também ser competente. They should be able to do it. Não podia ser incompetente. Couldn't be a man that don't know how to do it Os properly. levitas eram musicalmente competentes. The Levites were musically instructed. They know how to play well. O número deles, juntamente com seus irmãos, Their number, just like their brothers, instruídos no canto do Senhor, instruction on the field, on the sang, on the Lord. todos eles mestres. All of them were masters. Eram de 288. They were 288. Vamos ler aqui também em Crônicas, capítulo 15. Let's see here in Chronicles chapter 15. Kenanias, que era um dos chefes, Kenanias, that was one of the leaders. ele tinha a responsabilidade de dirigir o canto. He had responsibility to lead the singing. E a Bíblia diz que ele era perito nisso. And the Bible says that he was a specialist on it. Ele se tornou o líder da música He became the leader on music porque era um músico hábil e capaz de instruir a outros. because he was a great musician and he was able to teach others. Ele sabia tocar He knew how to play e well. era mestre para ensinar And he was a música. master to teach music to others. Esse conceito de habilidade musical, This concept of music skills, é mencionado várias vezes na Bíblia. it's mentioned several times in the Bible. Não é alguém que vai para lá aprender. It's not someone that just go there to Quando learn. chega lá já tem que saber When tocar. you arrive there, you know how to play. Isso aparece no livro de Samuel, This appears on the book of Samuel, livro de Crônicas, on Chronicles, livro de on Salmos, Psalms. até na Epístola de Paulo aos Coríntios aparece Even on the epistle of Paul to the Corinthians appears a habilidade musical. the music skills. A produção musical lá no Antigo Testamento The music production there in the Old Testament era para pessoas que tinham competência para tocar e was cantar. only by people that knew how to sing.
A Bíblia diz: The Bible says, deu também Deus a Salomão sabedoria, God after gave Solomon wisdom, grandíssimo entendimento great understanding, e larga inteligência, and large intelligence, como a areia que está na praia do mar. like the sand that is on a field. Era a sabedoria de Salomão The wisdom of Solomon, maior do que a de todos os chefes do Oriente higher than all the leaders of the e Orient, de que toda a sabedoria do Egito. and all the wisdom of Egypt. Era mais sábio que todos os homens, He was wiser than all the men, mais sábio do que Etã, wiser than Etan, Israelita, Israelita, mais sábio do que Emã, wiser than Eman, Calcol e Dardá, Calcol, and Darda, filhos de Maol, sons of Baal. e correu a sua fama por todas as nações. And he became famous through all the nations. Agora eu vou explicar por que eu li esse texto. Now I'm going to explain to you why have I read Aqui this text. diz o texto aqui. The text says, E ele compôs 3.000 provérbios. and he composed 3,000 proverbs. Agora olha só o restante. Now see the rest. E foram os seus cânticos 1.005. And his songs were 1,005. Então talvez você não soubesse dessa faceta de So Salomão. maybe you don't know about these accomplishment of Solomon. Que além de escrever That provérbios, besides writing ele proverbs, também compunha hinos he also wrote songs de adoração. of worshiping. O homem era sábio The mesmo. man was really wise. Então grande parte dos hinos que se cantavam naquele So tempo, great part of the songs that were sang on that time, no tempo dele e após, on his time and after him, muitos hinos foram escritos por Salomão. a lot of those songs was written by Solomon. Além de escritor de provérbios, Besides writer of proverbs, era também um tremendo he was musicista. also a songwriter. Terceira característica. Third aspect, A primeira é ser levita, the first is to be a Levite, a segunda é ser the competente second is to be able and e a well skilled, terceira é ser santo. and the third is to be saint. Quando Davi separava When David separated as pessoas para cantar, people to sing, separava somente aqueles que atendiam esses critérios. he separated only those ones that has those demandings. Levita, Be a Levite, competente be able, e santo. and be saint. O levita tem que ser alguém santo e qualificado espiritualmente. The Levite must be someone that is saint and spiritually qualified. Porque Davi, quando os separou, disse para eles: Because when David separated them, he told them, vós sois os cabeças das famílias dos levitas. you are the heads of the families of the Levites. Santificai-vos, Sanctify yourselves, vós e vossos irmãos, you and your brothers, para que façais subir a arca do Senhor, so you can carry the ark of the Lord, Deus de Israel, God of Israel, ao lugar que me preparei. to the place that I've prepared myself. Pois visto que não a levaste da primeira vez, Because I haven't brought it on o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. the Lord our God, he broke the connection with us. Porque então não o buscamos, Because we haven't searched for him. segundo nos for ordenado. Pois os sacerdotes So then the priests sanctified themselves, e levitas and the Levites, para fazerem subir a arca do Senhor, in order to carry the ark of the Lord, Deus de Israel. God of Israel. Que coisa maravilhosa. What a wonderful thing. Então Davi, quando fez essa introdução da música no reino, So when David made this introduction of the singing on the kingdom, observe bem todo o cuidado que ele teve notice well all the caring that he had para saber quem ia colocar lá. to know who would do it. Não era qualquer um, Couldn't be anyone. tinha que ser alguém especial. Should be someone special. Por que a igreja hoje não pensa Why assim? does the church nowadays can't think like this? Por que as igrejas não se organizam dessa maneira? Why does the church nowadays can't organize themselves like this? Porque o que nós estamos notando aqui que Davi organizou. Because we can see here that David organized. Ele criou uma espécie de modus He operandi, created a modus operandi. pois seus integrantes tinham papéis definidos. Because its members had their well-defined instructions. Eu vou mostrar aqui como ele funcionava. I'm going to show you here how it works. Em primeiro lugar, First place, o ministério de música tinha comando, the ministry of music had commanding, tinha uma autoridade, had an authority, tinha alguém que liderava, had someone that leaded, tinha alguém que disciplinava, had someone that discipled them, tinha alguém que dirigia. had someone that guided Não them. era qualquer um. Couldn't be anyone. Então tinha comando. So they had commanding. Tinha um comando que tinha autoridade, They had a commanding with que authority. tinha sido do jeito que ele mandava. That should be the way he wanted. Não eram os músicos que diziam como tem que The ser. musicians didn't order how it should be. Os músicos estavam ali para obedecer. The musicians were there to obey. Não é porque eles eram bons Not tocadores because they were well players. que podiam dar opinião, They could give just any que opinion. podiam modificar alguma They coisa. could change something. Estavam ali para obedecer. They were there to obey. Estavam ali para estar debaixo de uma They were autoridade. there to be under an authority. Não era They bagunçado. were not a mess. Não era It reunião. was just not a reunion. Vamos fazer dessa And
forma. Let's make like this. Vamos fazer daquela maneira. Let's make like that. Eu acho isso. I think this. Eu acho aquilo. I think that. Eu discordo. I disagree. Eu concordo. I agree. Nada disso. None of this. Estavam ali para tocar They were there to play e obedecer a and autoridade obey the que authority dizia como eles tinham que that say tocar. how they should do it. Vamos lá. Let's continue. Os músicos trabalhavam sob a direção do encarregado The musicians worked under the leadership of the one in charge e debaixo das ordens do rei. and under the orders of the king. Os filhos The sons cantavam e tocavam debaixo da autoridade familiar. sang under the authority of the leader of the family. Todos eles estavam sob a direção de seus pais They were all under the lead of their fathers para culto na casa do Senhor, to a service on the house of the Lord, com símbolos, with cymbals, alaúdes alaúds, e harpas and harps, para o ministério da casa de Deus, the ministry of the house of the Lord, estando Asaf, being Asaph, Jedutum Jedutun, e Emã and Emma, debaixo das ordens do rei. under the orders of the king. Asaf era um dos maiores músicos. Asaph was one of the greatest musicians. Jedutum e Etam a mesma coisa. Jedutun and Etam were also great. Mas era o rei quem mandava. But was the king that gave the Não eram orders. eles que decidiam quem They ia didn't cantar. decide who would sing. Era o rei que falava. The king would do it. Eu vou fazer um parênteses aqui, I'll stop right here for a second. porque eu citei 3 instrumentos aqui. Because I had mentioned 3 instruments here. Eu citei símbolos, I had mentioned the cymbals, alaúdes alaúds, e harpa. and harps. Só para explicar a vocês que instrumentos são esses. Just to explain to you what are those instruments. Símbolos são instrumentos de percussão, Cymbals are percussion instruments formados por 2 pratos, aqueles pratos de bateria. made by 2 plates. Those plates we can see in Instrumentos de drums. fazer percussão. Instruments of percussion São os símbolos. are the cymbals. Alaúde Alaúds era um instrumento de corda, were instruments of ropes, semelhante à viola. just like the guitar. É a tradução mais vulgar da palavra nebel. Are the most appropriately translation of the word Nebel, nebel. que muitas vezes é traduzida por saltério. The often a while is translated as psalterium. Essas cordas eram tocadas com os dedos. Those chords would play with the fingers. E a harpa vocês conhecem, And harps, you know the harp. que as harpas nós vemos hoje em qualquer lugar. Harps we can see today nowadays. A harpa é um dos instrumentos mais antigos da Bíblia. The harp is one of the oldest instruments on the Bible. Antes do dilúvio já existia a harpa. Before the big rain of Noah, there was already harps. A palavra hebraica kinor The word in Hebrew is kinor. é a palavra traduzida por lira. Is the word translated as lyra. Lira e harpa seria a mesma coisa. Lyra and harp will be the same thing. No começo elas eram feitas com ossos de tartaruga, On the beginning, they were made as bones of turtle, conchas de tartaruga. seashells of turtle. Era um instrumento bastante suave, bastante It was a leve. very lightful and very slight instrument. Porque Davi, ele tocava a harpa Because David played the harp e dançava ao mesmo tempo. and sang at the same time and danced at the same time. Então as primeiras harpas não eram instrumentos pesados, So the first harps were not heavy instruments, grandes. too big. Dava para tocar e dançar com ela. You could play and dance with it. Voltemos aqui para a nossa Let's go palavra. back to our word here. É só para explicar que instrumento era It esse. was just to explain better what are those instruments. Segundo, Second, eu falei que o ministério tinha comando, né? I have said that the ministry had commanding. Segundo, os músicos tinham funções e deveres. The musicians had duties and functions. Eles trabalhavam em lugares determinados. They worked on well-determined places and areas Para onde eram escalados where they were scheduled to do it. e trabalhavam por turnos. And they work on turns. Então, na verdade, They work on a schedule. tinha uma disciplina para trabalhar. So you must have a disciple to work on that. Dizia para você vai cantar em tal He lugar, said, you will sing on that place. você vai tocar em tal You lugar, play on that place. você vai fazer dessa You forma. will do like this. E eles tinham que And they obedecer. had to obey. Em 1 Crônica tem um versículo interessante. On First Chronicles, you have an interesting verse. Deitaram sortes para designar, They threw para luck. indicar They threw luck to indicate os deveres, the duties, tanto do pequeno como do grande. just as the small or as the big. Deveres tanto do mestre Duties of the master como do discípulo. as the disciple. Uns tocavam e cantavam
de frente da arca One played and sang in front of the ark, e outros diante do tabernáculo. and others in front of the tabernacle. Então tinha gente que tocava lá dentro So there were people that played on the inside, e tinha gente que tocava lá fora. and there were people that played on the outside. Mas era obedecendo a escala Who deles, was obeying his schedule, cumprindo seus deveres. accomplishing their duties. Eles não eram os músicos que mandavam, The musicians didn't give any orders on the place. eram os líderes que diziam o que tinha que ser feito. The leaders did. Terceiro, And third, os músicos não tocavam qualquer instrumento. the musicians could not play any instrument. Davi não instituiu apenas o tempo, David didn't institute only the o temple, lugar the place, e as músicas And para a the music. apresentação do coro, to the presentation of the choir, mas ele também fabricou but he also made os instrumentos musicais he built the instruments of the music para serem usados no seu to be ministério. used on his ministry. É por isso que às vezes na Bíblia That's why sometimes on the Bible você vê a expressão, you see the expression, os instrumentos de Davi the instruments of David, que ele mandava fazer. because he ordered them to do those ones separately. Além também das trombetas que Moisés anteriormente já tinha mandado fazer. Besides, after the trumpets, Moses ordered them to build. Para introduzir a música no templo, To introduce the music on the temple, Davi acrescentou então os símbolos, David added the cymbals, alaúdes e harpas. the alaúdes, and the harps. A importância dessa combinação de instrumentos The importance of the combination of those instruments foi como sendo uma ordem divina was a divine order, e indicada pelo fato de que esta combinação indicated by the fact that this combination foi usada por muitos séculos até a destruição do templo. was used during a lot of centuries until the destruction of the temple. Ou seja, isso prova que foi Deus que orientou. That is, that God was the one that ordered it. O ministério musical na adoração, The music ministry on the worship terceiro item, era um ministério que tinha objetivos. was a ministry that had goals. Então eles tinham autoridade, So they had authority, não tocavam qualquer instrumento, didn't play any instrument, né? Tinham funções e deveres they had functions and duties, e tinha também seus objetivos. and they had also their goals. A música era tocada e cantada The music was played and sang com 3 with objetivos. 3 goals. Número 1, Number 1, louvar e adorar. to praise and to worship. Assim, designou dentre os levitas He said he chose among the Levites os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, the ones that should minister before the ark of the Lord, celebrar, to celebrate, louvar to praise, e exaltar o and Senhor to Deus de exalt the Israel. Lord God of Israel. Os 3 verbos que eu usei The aqui, 3 verbs that I've used here, celebrar, louvar e exaltar, celebrate, to sing, Louvar. and to praise, indica que o ministério era voltado para o objetivo principal era a adoração a Deus. indicates that the mainly goal was to worship God. Porque celebrar, louvar e exaltar Because to celebrate, to praise, and to exalt só pode ser dirigido a Deus, can only be led to God, não mais ninguém. no one else. Número 2 Number de 2 objetivos, of goals, profetizar. to prophesize. Essa é forte. That's too strong. Quanto à família de Gedutum, About the family of Jeduthun, os filhos Gedalias, the sons Gedalias, Zeri, Zeri, and Jesaías, Jesaias, Hazabias Hazabias, e Matitias, and Matitias, sob a direção de Getutum, under the leadership of Jeduthun, seu pai, né? their father, Pai dos 6, father of the 6 que ones, profetizava com harpas that prophesied with harps, em ações de graças e louvores ao Senhor. giving glory and grace to the Lord. Então você olha que coisa interessante. So you can see how this is interesting. A música da adoração, The music of worshiping ela também tinha uma função profética. had also a prophetic function. Os músicos exerciam uma função profética The musicians exercise a prophetic function por intermédio da música. through the music. Isso é maravilhoso, This is wonderful. porque no Novo Testamento você também vai ver isso. Because on the New Testament you can also see this. Terceiro, Third, ensinar. to teach. Eu falei aqui que os objetivos eram adorar, I have said here that the goals were to worship, to profetizar prophesize, e ensinar. and to teach. Instruir era um dos objetivos do Ministério da To Música. instruct was one of the goals of the ministry of music. Disse aos levitas He said to the Levites, que ensinava a todo Israel estavam consagrados ao Senhor. the whole Israel was consecrated to the Lord. Ponde, isso foi Davi instruindo eles. This was David instructing them. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, Put the ark on the saint house
that Solomon built, filho de Davi, son of David, rei de Israel. king of Israel. Já não tereis esta carga nos ombros. There's no more, you won't have no more this weight on your shoulders. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus Now serve to the Lord our God e ao seu povo de Israel. and to these people of Israel. Se a arca estava no templo, If the ark was on the temple, agora já não andaria mais no ombro de ninguém. then there will be no more carry on the shoulders of no one. Porque do templo ela não seria mudada para lugar nenhum. Because from the temple will be no more moved or transported to any place else. Isso é uma coisa interessante, This is an interesting thing, porque no Novo Testamento, because on the New Testament, esses três objetivos que eu falei aqui, those three goals that I've mentioned here, louvar, adorar e ensinar, to praise, to worship, and louvar, adorar, profetizar, to worship, to praise, and to prophesy. o apóstolo Paulo resume esses três objetivos The Apostle Paul resumed those three goals no ministério de cada cristão hoje. on the ministry of every Christian nowadays. Paulo ensina Paul teaches que aquilo que foi dado para cada levita naquela época that what was given to each Levite on that time também foi dado hoje para cada cristão. was also given to nowadays to each Christian. Porque os levitas hoje do Novo Testamento, Because the Levites nowadays on the New eles Testament, não são um grupo separado. they are not a separated group. Todo aquele que serve ao Senhor, All the one that serve to the Lord. porque adorar é servir. Because to worship is to Eu serve. já expliquei isso aqui, I have said this here. quando eu disse que a palavra adorar When I have said that the word to worship é a palavra hebraica avodá, in Hebrew is the word avodah. que vem da palavra avod, That comes from the word avod. que quer dizer servir That means to serve ou serviço. or service. Então hoje em dia, So nowadays, se está pregando, if you are se preaching, está if cantando, you are singing, se está adorando, if you're se worshiping, está if you're tocando, playing, se está servindo, you're serving. se está If servindo, you're serving, está adorando. you're worshiping. Se está If adorando, you're worshiping, todo mundo é levita. everybody is a Levite. Todos são levitas. All the ones are Levites. Do pastor até o último diácono, From todos são the levitas. pastor to the last diacon. Então Paulo resumiu esses três So Paul objetivos, resumed those three goals. escrevendo para os Colossenses, Writing to the Colossians no capítulo 3, on chapter 3, ele diz o seguinte: he says, habite ricamente em vós live richly on you, a palavra de Cristo, the word of Christ. instruí-vos Instruct e yourselves aconselhar-vos and counseling mutuamente to each other em toda sabedoria, in all the wisdom, louvando a Deus praising the Lord com salmos e hinos with psalms and e singings cânticos espirituais and spiritual songs com gratidão em vosso coração. with gratitude on their hearts. Então Paulo diz que entre nós So Paul says that among us, nós devemos que a palavra de Deus deve habitar em nós the word of God should live on us de maneira ricamente. in a so huge way. Devemos nos We instruir, should get instructions nos aconselhar to mutuamente give counselings to each em other toda sabedoria. in every Então wisdom. instruir, So to instruct, aconselhar to give e counselings, louvar a and to Deus praise the Lord com salmos e hinos with psalms and e singings cânticos and espirituais, spiritual songs, sempre com gratidão a Deus. always with gratitude to the Lord. Esses princípios que nós encontramos no Ministério da Música, Those principles that we see, that we find on the ministry of que music, foram instituídos por Davi, they were instituted by David. eles têm que ser praticados na igreja de They hoje. should be practiced on the nowadays church. Nós hoje somos um corpo Nowadays we are a body de sacerdotes santos of saints, priests, e reais. and royal. É uma pena que muito cristão não entenda isso. It's a shame that a lot of Christians don't understand this. É uma pena que muitos cristãos Unfortunately, a lot of estão Christians reduzidos hoje are reduced nowadays a condições de membros de uma religião. of a condition of members of religion only. A totalidade da sua preocupação The totality of their worrying é atender todas as exigências da sua religião. is to accomplish all the demands of the religion. E aí ele não consegue entender que Deus também tem as suas exigências. And then they can't understand that God has also His demandings. E Deus está acima de tudo e de And todos. God is above everything and everyone. Então nós temos que aprender So we must learn, e entender understand que devemos adorar that we should worship ao Senhor to the Lord acima de toda e qualquer religião, above any religion, acima de toda e qualquer situação. above any situation. Esses princípios têm que habitar em nós Those principles should live on us ricamente. richly. Bem, vamos à frente. Let's continue. Vamos ver como é que essa música que o Davi introduziu Let's see how this music that David introduced chega ao Novo Testamento. get to the New Testament. Com a chegada do Messias, With the arriving of the Messiah, que é a maior manifestação da graça de Deus, that's the great manifestation of the grace of a the Lord. música também vem fazer parte da vida cotidiana. The music also starts to be part of our daily routine.
A Bíblia diz que o Senhor pôs um novo cântico na nossa boca. The Bible says that the Lord put a new song on our mouth, Um hino ao nosso Deus. a song to our Lord. Muitos verão isso e temerão. Several ones will see and will have E fear confiarão no Senhor. and will trust on the Lord. Esses novos cânticos da graça Those new singings of the grace e do amor, and of the love, eles afloram em nossos corações, they flower on our hearts. que prenunciam novas de salvação. They preach good news of salvation. Eu vou mostrar para vocês I will show to you uma coisa interessante an aqui, interesting thing here. que é um dos primeiros hinos cantados no Novo Testamento. That's one of the first sang songs on the New Testament. Talvez até o primeiro. On the Old Testament, maybe the first one. São palavras que talvez você nunca tenha ouvido numa igreja Maybe evangélica. all words they've never heard on a gospel church. O primeiro hino que nós ouvimos aqui no Novo Testamento, The first song that we see here on the New Testament, ele tem um nome latino, it has a Latin name que é Magnificat. that is Magnificatus. Está em Lucas capítulo 1, It's on Luke chapter 1, do versículo 46 ao from the 55. verse 46 to the verse 45 to 46. E sabe que hino foi esse? And know what was this song? Esse hino é chamado de Cântico de Maria. This song was called Singing of Maria. Na verdade, os primeiros hinos não tinham instrumentos. Actually, the first songs had no instruments. Eram sem acompanhamento, They had no music following, sem acompanhamento de instrumentos no musicais. music background. Jesus e os discípulos cantaram hino Jesus and the disciples sang songs sem instrumentos. without any instrument. E tem muitas outras referências And aí. there are several others mentioned here. Nós vamos ver daqui a pouco. We're gonna see in a few. Eu vou ler para vocês esse Cântico de Maria. I'll read for you the Singing of Maria. No Novo Testamento não aparece cânticos com acompanhamento de instrumentos musicais. On the New Testament doesn't appear songs with music background. Por isso tem pessoas que acham que não tem que ter instrumento na igreja. That's why the people that believe that you should not have any instrument on the church. Eles achavam que Cristo tinha acabado com os instrumentos. They think that Christ overed with the instruments, Mas não era nada disso. but there was no such a thing. A música no Novo Testamento era variada. The music on the New Testament was diversity. Havia diversidade de músicas. It was diverse. There was diversity of music on the New Testament. A música era espiritual. The music was spiritual. A expressão cântico espiritual usada por Paulo The expression spiritual music used by Paul mostra que as músicas deveriam conter um sentido meramente espiritual. show us that the music should contain merely a spiritual meaning. Que era resultado da operação de Deus na nossa There was vida. a result of God's operation on our lives. Não é como hoje nós vemos certos hinos It's not like nowadays when we see certain songs que falam de casa, that speak about houses, sofrimento, of suffering, né, de luta, of fight, de dor. of pain. Músicas que até tocam no coração dos Music crentes. that even touches the Christian's heart. Mas você observa que são músicas falando de problemas humanos But you can see that they are songs speaking about human problems e não exaltando ao and Senhor. not exalting the Lord. Eu não vou citar nenhuma delas I won't aqui mention any one of them para here, que ninguém tente me processar. so no one try to sue me. Mas existe um monte de música But aí there are several songs nowadays que a letra dela that their lyrics é uma letra falando de problemas humanos. is a lyric just speaking about human problems. Não exalta em nada o nome do Doesn't Senhor. exalt in nothing the name of the Lord. É uma coisa impressionante It's an isso. impressive thing. Talvez por isso quando são tocadas ou cantadas na igreja, Maybe that's why when they are played or sang on the churches, não haja nenhuma manifestação espiritual. there's no spiritual manifestation. Há outras músicas aí que são cantadas There are even some songs that they are sang que alegram mais a carne do que o espírito. that please more the flesh than the spirit. Quando Paulo diz aqui na palavra And Paul says here on the word que o cântico espiritual that the spiritual song tem que indicar assuntos espirituais must to speak about spiritual e matters ser resultante da experiência nossa com Deus. and be a result of our experience with the Lord. Ele fala assim: enchei-vos do He Espírito, says, fulfill yourself with the Spirit, falando entre vós com salmos, speaking among you with psalms, entoando e louvando de coração singing and praising with your heart ao Senhor com hinos to the Lord with songs e cânticos and espirituais. spiritual songs. Ele falou isso para o pessoal de Éfeso. He told that to the people of Ephesus. Essa expressão
cântico novo, o novo this cântico, expression, new singing or new song, aparece 9 vezes na Bíblia. appears 9 times on the Bible. 7 no Antigo Testamento 7 on the Old Testament e 2 no Novo and Testamento. 2 on the New Testament. Mas cântico novo But new song não significa uma canção nova que você escreveu. doesn't mean a new song that you just wrote. Um cântico novo significa A new song means que na conversão, that on the conversion, na sua conversão ao on your Senhor, conversion to the Lord, Ele vai botar na sua boca He will put on your um mouth cântico novo, a new song. que é o cântico da adoração, There is a song of da worship, exaltação. of the exalting de of His louvar ao name, Senhor. of exalting É the isso que ele Lord. quis dizer. That's what He meant. Esse é o cântico novo, That is a new song. não é uma música Not nova, just a new music. é a nossa forma de It's cantar, our way of singing, a nossa forma de adorar. our way of worshiping. Então a música ela tem que ter funções espirituais. So the song must to have spiritual meanings. O pastor, o líder, The seja lá quem pastor for, or the leader deveria selecionar nas músicas should always to choose wisely the os songs, hinos cantados na igreja the songs played on the church que louvasse a Deus, that would exalt the que Lord, foi dirigido ao Senhor. that would tune the Lord. Você vai ver hinos aí You can see songs nowadays out there falando de morte. speaking about death. Tem até hino preparado para funeral. There are even some gospel songs only to funerals. O que o hino cantado no funeral vai adorar a Deus? What can a song made to a funeral can please the Lord? E outros hinos que provocam mais tristeza do que alegria. And some others that produce more sadness than joy. Então o hino tem que ter uma função So espiritual. a song to God must have a spiritual lyric. A outra função é de adorar a Deus. The other function is to worship the Lord. Senão nós não vamos entender nunca Because if you don't, we'll never understand que a adoração tem que ser em espírito. that the worship should be in spirit. Porque foi Jesus que disse, Because Jesus said, Deus é espírito. God is a spirit. E importa And it matters que aqueles que o adoram, that the ones that worship Him o adoram em espírito e em verdade. worship Him in spirit and in truth. Então é muito importante So it's really important que a gente aprenda a ver a letra do hino that we learn how to see the lyric of the song e a forma como vai ser cantado. in the way that we should be singing. Senão nós nunca vamos entender Because if you don't do it, we never qual understand. foi a ideia do Senhor What was the Lord's idea ao usar Davi when He used David para introduzir to introduce a música na adoração. the music on the worshiping? Porque nós já explicamos aqui Because we have said here, que a adoração não é só cantar. the worship is not only to sing. A adoração é a totalidade das funções The worshiping is the fulfillment of the functions do corpo de Cristo of the body of Christ na terra. on earth. Ou seja, todos nós somos That is, adoradores. we are all worshippers. Não tem igreja There's no church. que tenha meia dúzia de There's adoradores just a small group of worshippers, e os outros não são. and the others are not. Todos nós All of us somos are adoradores. worshippers. Se a natureza adora, If the nature worships, a igreja tem que the adorar. church has to worship. Então nós vamos pedir a você So we're going to ask you que considere essas coisas to consider those nós falamos things aqui. that we have said here. Aqui tinha muitos versículos para nós lermos, Here we have a lot of verses to read mostrando isso. showing this. Mas nós temos que mostrar outras coisas But we ainda. have to show other things No also tempo de Davi, on the time of the David. vamos mostrar como ele estruturou We're going to show how he built it, a organização the organization, para adorar em certas to situações. worship in some Quando situations, vinha da guerra, in the times of the war, quando tinha uma festa, when there was a celebration, a feast, quando tinha algo que Deus tinha feito when especial, there was something that God did, e como ele organizava and how he organized a adoração, the worship. que às vezes durava 24 horas. There are sometimes less than 24 hours. Ou seja, organizava de tal maneira That is organized in a way que durante 24 that in horas, 24 hours, durante vários dias, during several days, a adoração em Israel the worshiping in não Israel parava. did never stop. As pessoas podiam dormir, People could sleep, mas tinha alguém but there was always lá no someone templo there on the que estava temple. adorando There was de worshiping, madrugada, singing during night, meio-dia, at noon, meia-noite, at night, de manhã, at morning, de tarde, at a afternoon, qualquer momento. any moment. A adoração The contínua, worshiping was continuous. a adoração The permanente, permanent que worshiping saía da terra, that came out from the earth. que saía de It Jerusalém, came out from e ia Jerusalem direto ao coração do and Senhor. went straight to the God's heart. Isso é tremendo. This is too deep. Como o povo judeu sabia adorar. How the Jew people knew how to worship. Tem pessoas que acham There are people that think que hoje nosso cântico é melhor do que o deles. that nowadays our singing is better than their ones on that time. Porque Deus colocou um cântico novo na Or nossa because boca. God put in a new song on our mouth. Mas eu acabei de dizer para você But I've just told you now que das 9 vezes
vezes that for the 9 em times que a expressão cântico novo that the aparece, expression new song appears, 7 estão no Antigo Testamento, 7 are on the Old Testament, somente 2 no Novo only Testamento. 2 on the New E Testament. cântico novo And new song tem a ver com a nossa posição espiritual, has to do with the prophetic position de sair de pecador para salvo. of turning to sinner into a saved one. Isso é importantíssimo. That's too important. Então, na próxima live, que So on the hoje next live, nosso tempo está acabando, because we're running out of time here nós today, vamos mostrar agora we're gonna show now como a música entrou no Novo how Testamento, the music entered on the New de que Testament, forma ela entrou. which way it did. Aí você vai verificar Then you're going to verify pelos primeiros hinos, by the first songs, Magnificat, Magnificatis, Benedictus Benedictus, e outras mais, and others ones more. Glória a Deus nas alturas, Lord to God on the heights, a palavra de Simeão, the word of Simeon, o cântico de Simeão, the word of Simon, o cântico de the Zacarias. song of Zachariah. Nós vamos mostrar para vocês Going to show you que todos eles, that all of them apontavam para o are Senhor, pointed to the Lord, exaltando o Senhor exalting the Lord por alguma coisa for something que ele estava fazendo, that he was doing, ou por alguma coisa or for que something ele tinha feito, that he had did, ou por alguma coisa or for que something ele iria that fazer. he would do yet. Mas ele sempre respondia. But he always É answered. importantíssimo isso. It's too important for us to understand this. Quando você receber essa apostila, When you receive this book, você vai entender nos detalhes you're going to understand the como a details, música se formou, how the music como formed, ela enriqueceu, how it became como ela richer, entrou how it entered na adoração on the worshiping por uma ordem direta de Deus. through a straight order from God. E o homem escolhido para isso And the chosen man to do it foi o rei Davi, was the King David. que é um dos maiores adoradores That's one of the greatest que nós worshippers temos na Bíblia. that we have on the Bible. Amém. Amen. Deus te abençoe God bless poderosamente. you powerfully. Vamos orar porque chegou a Let's hora. pray now. Senhor nosso Deus, Lord our God, te rendemos graça neste we momento. give glory and grace in this time. Pedimos a tua bênção, Pai, Ask your blessing, my por Father, aqueles que nos assistiram, for the ones that have listened to us, por aqueles que vão assistir for the depois, ones that we watch after. quando esta live for When compartilhada. this life be shared, Teu nome seja louvado, your Senhor. name be exalted and praised. Seja engrandecido, Senhor. Be great, my Father. Abençoa o teu povo, Bless your people, para que eles se tornem verdadeiros so they adoradores, can become truly worshippers, entendendo a tua graça, understanding your o grace teu amor e a tua and your bondade. love and your goodness. Em nome do Senhor In the Jesus. name of the Lord Jesus. E damos a ti, ó Pai, And we give it to you, my Father. toda a honra e toda a All glória the honor and all the glory deste ensino. of this teaching Pertence a ti, Senhor. belongs to you, my Father. Vem de ti, Pai. Comes from you. Não pertence a nós. Doesn't belong to us. Muito obrigado pelo teu amor. Thank you so much for your E love. perdoa-nos, ó Pai, And forgive us, my se Father, alguma coisa dissemos if we have que said não foi do teu agrado. that displeased you. Perdoa-nos em nome do Senhor Jesus. Forgive us in the name of E nos Jesus. abençoa And pela bless us tua bondade. With your Pela tua kindness, graça. with your grace. Em In nome do Senhor Jesus. the name of the Lord Jesus. Amém. Amen. Pode se despedir. My brothers, my sisters, God bless you in the name of Jesus. God bless your lives, your family, your church, your community, your neighborhood. Just like we always say, here is really important for you to don't miss all the videos, because this video was I'm sure this video blessed you on content, but it's not enough. So you have to see the other content to have more content on yourself to bless others and showing them this word to understand well, to understand better. You need to see all the videos to complement, because every video is a complement of the previous one. So you need to see you need to watch all the others. So we have on YouTube channel, Apóstolo Paulo Ventura. You can see all the videos available. They're all free. You never demand any money, nothing. It's always for the glory of God. So please don't forget to share, to see all the videos, so you can watch, you can have more content, you can see more word of God on practice on our lives. So show this video to your family, your community, your church, and bless the others just like your life will be blessed out in the name of Jesus. Amém. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso vídeo, tocar o sininho lá e nos ajudar a impulsionar esses vídeos para que a palavra de Deus possa continuar fluindo em todos os lugares por onde passar. Muito obrigado, Deus te abençoe. Um grande beijo do coração e depois da manhã, quarta-feira, estaremos aqui novamente em nome do Senhor Jesus, mostrando a adoração e a música no Novo Testamento. Amém.